Olá, alunas e alunos da EJA, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Espero que você esteja bem juntamente com seus familiares. Já separe nesse momento o seu material escolar para que você bem possa participar dessa nossa aula de hoje, tá bom? Essa nossa aula de matemática de hoje é a terceira aula. Eu trago como tema a introdução aos juros e suas variáveis. Na aula passada, nós falávamos sobre porcentagem. Esse estudo de porcentagem, nós vamos trabalhar com ele ao longo desse nosso primeiro semestre e ele vai fazendo sentido a partir, no decorrer de cada aula. Então, é muito importante não esquecer, a nossa aula passada, que foi sobre porcentagem. Eu sou João Victor de França e deixo aí o meu contato. Para iniciar essa nossa aula, eu gostaria de deixar esta frase de motivação. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Esta é uma frase que Paulo escreve ao povo de Filipos quando estava no cárcere. Então, essa é uma frase que mexe muito comigo e eu gostaria de compartilhá-la com vocês, tá? A estrutura dessa nossa terceira aula, eu trago aqui uma motivação para o estudo dessa nossa aula, para o desenvolvimento dessa aula. Trago então a conceituação de juros, regime de juros. Principalmente nós vamos falar hoje sobre as variáveis no estudo dos juros. Faço um resumo e apresento um exemplo que é muito importante, que vai ajudar na atividade, nos exercícios dessa aula de hoje, tá bom? Uma segunda parte opcional. Eu gravei um vídeo contendo a resolução da lista de exercício da aula passada. Então, se você sentiu dificuldade em alguma questão da aula passada, eu gravei um vídeo resolvendo a lista de exercícios da aula passada. Então, eu trago uma segunda parte como monitoria, que seria a resolução da lista de exercícios da aula passada. A atividade de hoje ela pode ser entregue até o dia 21/5, 21 de maio, que é próxima sexta-feira. Você pode mandar a foto com a resposta, a foto do seu caderno com a resposta de cada questão, ou pode digitar a resposta e enviar no meu WhatsApp particular, privado. Então vamos lá, para iniciar esse nosso estudo de juros, gostaria de contar uma historinha para vocês. Eu apresento a vocês o Joãozinho. O Joãozinho vai ser muito recorrente, tá, em nossas aulas, então vai acostumando aí com o Joãozinho. O Joãozinho ele tinha uma dívida no valor de R$ 1.100. Aí o Joãozinho bate a mão no bolso e descobre que ele só tem R$ 100 para poder pagar essa dívida. Ou seja, está faltando R$ 1.000 para que Joãozinho possa pagar essa dívida. Veja só, Joãozinho tem uma grande ideia. Vou pedir emprestado ao meu primo Antônio. Joãozinho lembrou que ele tinha o primo Antônio, muito amigos ali eles, E o primo Antônio tinha uma boa condição financeira, tinha capacidade, tinha condições de emprestar esses R$ 1.000 para o Joãozinho. Então, Joãozinho foi lá e procurou o primo Antônio e disse assim: primo querido, eu estou precisando de R$ 1.000 emprestado. Se você puder me emprestar, eu prometo pagar esse mesmo valor daqui a 8 meses. Como eles eram muito amigos, também, primo Antônio disse: claro que eu empresto, tome aqui os R$ 1.000. Resumo da história: após 8 meses, Joãozinho foi lá e pagou os R$ 1.000 para o primo Antônio, pagou a dívida inicial que ele tinha, dos 1.100, e tudo ok. Na vida real, nem sempre nós temos um primo Antônio, para nos ajudar quando acontecem esses perrengues financeiros. Então, nós devemos buscar outras fontes, para nos auxiliar quando acontecem os mais diversos problemas financeiros nesse sentido, em que eu estou precisando, de um recurso financeiro. E eu vou contar essa mesma história para vocês, Porém, agora, nós não temos o primo Antônio. E qual vai ser a solução do Joãozinho nesse caso, Com a mesma dívida de 1.100, ele só tendo R$ 100, precisando de R$ 1.000. Aí ele teve uma grande ideia. Vou pedir emprestado ao banco, Banco é sinônimo de dinheiro, Será mesmo? Coloco vocês aí para pensar. Então vamos lá. Então o Joãozinho chega ao banco e pergunta, Banco querido, eu estou precisando de R$ 1.000 emprestado. Se você puder me emprestar, eu prometo pagar daqui 8 meses. E aí, é possível, banco? Aí o banco, claro, vai dizer, claro que eu empresto. Tome aqui os R$ 1.000.
Porém, Joãozinho não foi embora só com essas palavras do banco. O banco ainda disse, só que há um detalhe. Eu vou emprestar R$ 1.000, você paga parcelas durante esses 8 meses em que você está querendo, né, esse valor, e vou cobrar uma taxa de 2% ao mês. Eita, e agora? Aí Joãozinho então se pergunta, né? Será que vou ter que pagar quanto a mais? Veja só que na situação em que ele estava com o primo Antônio, ele pagou os R$ 1.000, o mesmo valor que ele pediu emprestado. Quando nós fazemos esse pedido, né, de emprestado, empréstimo bancário, financiamento, nós não pagamos no final aquilo que nós pegamos emprestado, né? Geralmente ou sempre, né? Eu posso até generalizar, sempre nós vamos pagar a mais. Então, estudo dos juros é importante nesse sentido. Veja só, quanto que eu estou pagando a mais? Veja um exemplo, veja um exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Fui comprar uma televisão no valor de R$ 1.500. O vendedor disse, na compra a prazo você pagará juros de 1,5% em cada prestação. Quanto que eu vou pagar se eu dividir em 10 vezes? Esse é um problema da vida real que acontece, tá bom? Então, esse é uma importância enorme do estudo do juros, saber quanto que eu estou pagando a mais. Veja outro exemplo. Eu resolvi fazer um empréstimo ou um financiamento bancário no valor de R$ 2.000 e parcelar parcelas durante 14 meses. E pagar parcelas durante 14 meses. O banco cobra uma taxa de 3% ao mês. Quanto que eu vou pagar no final, né? Então, quanto que eu estou pagando? Isso é muito importante para o nosso controle financeiro, para a nossa educação financeira, tá bom? É muito importante saber quanto que eu estou pagando a mais. Um outro questionamento é que quando nós estudamos juros, nem sempre nós estamos pensando apenas em pagar, mas quanto que eu estou ganhando? Então, é uma outra motivação para o estudo dos juros. Por exemplo, apliquei uma quantia de R$ 1.000 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Quanto que eu faturei com essa aplicação? Quanto que eu estou ganhando, né, com essa aplicação? É um outro ponto. Por exemplo, você que faz um investimento bancário, você que faz uma aplicação financeira, você que mesmo aí, né, sabendo que o rendimento da poupança ele é bem mínimo, mas você, né, que tem dinheiro guardado aí na poupança financeira, então, quanto que eu estou ganhando? É uma outra motivação nesse estudo dos juros. Então, falamos a palavra juros. E o que são juros, professor? Juros é o valor gerado quando nós estamos movimentando certa quantia, considerado um determinado período e condições pré-estabelecidas. Professor, não entendi nada. Calma, vamos por parte. Juros é o valor gerado quando estamos movimentando certa quantia. Ok, juros é o valor que vai gerar a partir da movimentação de um certo valor, né? De um certo bem financeiro, considerando um determinado período, ou seja, esse bem ele vai estar movimentado por um certo tempo, ou seja, considerando um determinado período, e condições pré-estabelecidas que nós vamos falar dessas condições ao longo desse semestre, tá bom? Não vou adiantar aqui para que vocês possam compreender cada detalhe dessa definição de juros. Mas vamos ver na prática, né? Juros é o valor gerado quando estamos movimentando certa quantia, considerando um determinado período e condições pré-estabelecidas. Veja só, se eu peguei R$ 100 emprestado, tá bom? E no final desse meu empréstimo, depois de 10 meses, eu paguei ao todo R$ 150. Se os juros é o valor gerado quando estamos movimentando certa quantia, ou seja, qual quantia que eu estou movimentando? R$ 100, tá bom? Se os juros é o valor que foi gerado com essa movimentação dos R$ 100, o valor dos juros é exatamente aquilo que excedeu o que eu peguei emprestado, tá? Então, eu peguei emprestado, eu paguei R$ 50 de juros, que é justamente a quantia que foi gerada quando eu movimentei os R$ 100. E olha só que interessante, considerando um determinado período, ou seja, no período de 10 meses. Bem interessante, né? Outra forma de nós entendermos juros é que os juros são a remuneração paga por todo devedor como compensação ao credor pelo empréstimo de dinheiro. Professor, não entendi nada novamente. É a remuneração
paga por todo o devedor. Ou seja, é aquilo que o devedor está pagando, tá bom? O devedor é aquela pessoa que está devendo, como compensação ao credor, ou seja, aquela pessoa que concedeu, aquela pessoa que emprestou pelo empréstimo de dinheiro. Então, os juros é aquela excedente, né? Aquele excedente que eu vou pagar naquilo que eu pedi emprestado. Duas palavras são bem importantes aqui para a gente nesse momento, que é a palavra devedor, que no nosso caso é o Joãozinho, é a pessoa que estava doido pedindo um dinheiro emprestado, e o credor. Nesse caso, nós temos o primo Antônio e temos também o banco. Epa, a imagem do banco não projetou aqui não. Mas temos também o banco como um credor, tá bom? Então vamos lá. Esse credor e devedor, eles são entes que nós falamos que são indivíduos da negociação. Ou seja, o credor é a pessoa que tem direito a receber os juros. Como foi o credor, a pessoa que concedeu, né, que emprestou o recurso, é justo que ele seja compensado pelo período que disponibilizou esse valor. Veja só, pensa você faz um empréstimo de R$ 1.000. No final de não sei quantos meses você vai lá e torna a pagar os R$ 1.000. Qual o valor a mais que o banco está ganhando? O que, é que o banco está ganhando com isso, né? Se ele está disponibilizando um valor para você e você paga esse mesmo valor, o banco vai falir certamente, porque ele não está vivendo do lucro. E nós sabemos que bancos, né, vivem do lucro. Então, o credor é justamente o primo Antônio, são os bancos, tá bom? E o devedor é a pessoa que pegou o dinheiro emprestado, que pegou o recurso emprestado. Por conta do serviço, ele terá um acréscimo cobrado pela disponibilidade do recurso naquele momento presente. No nosso caso, o devedor é o Joãozinho. Então vamos lá. Os regimes de juros que nós vamos estudar ao longo desse semestre são os juros simples e os juros compostos. Nós já vamos começar a falar de juros simples na próxima aula. As variáveis no estudo dos juros, elas vão valer tanto para os juros simples como nos juros compostos. E é muito importante você saber o que significa cada variável, cada letra. E é por isso que nesse momento eu falo um pouco sobre isso. Nós temos o capital, que é representado pela letra C maiúscula. O capital é o valor aplicado através de alguma operação financeira, também conhecido como principal, valor atual, valor presente, valor aplicado. Então, o capital é aquele valor inicial, aquele valor que você está pedindo emprestado, ou aquele valor que você está emprestando. Por exemplo, eu emprestei R$ 100, peguei emprestado R$ 100. Então, R$ 100 é o capital, é aquele valor inicial, tá bom? Outra variável no estudo dos juros é o próprio juros, como nós conhecemos. E nós vamos ver a representação de juros com a letra J maiúscula também. Então, juros é o valor gerado quando o capital está em operação. Alunos, por favor, prestem atenção nesse momento. Juros é o valor. Juros, ele é um valor, ele é um número, tá? Ele é um valor financeiro. Por exemplo, juros de R$ 1.000, juros de R$ 100. É um valor. Por favor, coloquem isso na cabeça de vocês. Juros é um valor, tá bom? Então, é aquele excedente, né, da aplicação. É aquilo que, vamos dizer assim, foi a rentabilidade, foi a remuneração paga, né, ao longo da minha aplicação do capital em um certo e determinado período. Outra variável é o montante, representado pela letra M maiúscula, que é o valor final de uma aplicação financeira, sendo assim a soma do capital com os juros que foi gerado. Então, o montante é o valor final da aplicação, tá? Então, se ele é o valor final, ele é o valor do capital inicial mais o valor dos juros, que foi a rentabilidade, que foi a remuneração paga por esse capital. Outra variável no estudo dos juros é a taxa de aplicação ou a taxa de juros, que é representada pela letra I minúscula, tá bom? A taxa indica qual remuneração será paga ao dinheiro emprestado para um determinado período. Lembra que eu frisei, aluno, presta atenção que juros ele é um valor. Agora eu vou dizer outra coisa para vocês. Alunos, preste atenção. Taxa de juros ou taxa de aplicação é uma representação percentual. É uma porcentagem, tá bom? Por que isso é importante, professor? Porque no senso comum nós cometemos um erro que é muito comum,
que é o erro de falar que os juros ele é uma porcentagem. Vou fazer um empréstimo bancário e os juros é 2%. Na verdade, não é os juros que é 2%. A verdade é que a taxa de juros é 2%. Tá bom? Então, uma coisa é a taxa de juros, outra coisa é os juros em si. Então, os juros ele é um valor. A taxa de juros é uma representação percentual. Veja só, 8% AA. O AA significa ao ano. Vocês vão ver isso muito, tá? Então, olha só, 8% é a taxa de aplicação, ou taxa de juros. 10% AT. AT significa ao trimestre. 0,15 AM. Ué, professor, mas você falou que a taxa de juros é uma representação percentual. Realmente, 0,15 é a mesma coisa que 15%, não é isso? Nós vimos isso na aula de porcentagem. Então, 0,15 AM. AM significa ao mês. AM, ao trimestre, ao mês, ao trimestre, ao ano, é justamente a minha correspondência de período, ou seja, o período em que essa taxa de juros está sendo levada em consideração. Nós vamos ver de forma específica essas siglas quando a gente começar a trabalhar os juros em si, tá bom? Que aqui é só uma introdução aos juros e o estudo das variáveis. E a última variável no estudo dos juros é o tempo ou período, representado pela letra T minúscula. O tempo corresponde à duração da aplicação, ou seja, 10 meses, 1 ano, 3 trimestres, sei lá, né? Corresponde à duração, né? O tempo em que o capital ficou em movimentação. Então, resumo dessas variáveis. Nós temos C, que é o capital, que é o valor que foi aplicado. O J, que é os juros, é o valor que foi gerado a partir da aplicação do capital. O M, que é o valor final da aplicação, o capital mais os juros. O I, que é o valor da rentabilidade, né? Ou seja, é a taxa de juros. E T é a duração da aplicação, que é o tempo. Um exemplo que vocês vão resolver, inclusive, na lista de exercício é: emprestei para minha tia um valor de R$1.000 aplicado a juros simples durante 1 ano e com a taxa de 2% ao mês. Identifique o valor das variáveis capital, juros, montante, taxa e tempo. Muito importante. Não precisa, nesse momento, fazer conta nenhuma. O que foi pedido é apenas para identificar o valor de cada variável. Eu gostaria de avaliar se vocês estão conseguindo identificar de forma correta essas variáveis de acordo com o problema. Professor, mas eu não encontrei uma certa variável. Então, provavelmente, essa variável é aquele valor que nós queremos descobrir. Por exemplo, vou colocar aqui, eu coloco até uma observação. Não faça nenhum cálculo utilizando fórmulas. Vou colocar aqui as variáveis, o capital, os juros, o montante, a taxa e o tempo. O capital, olha lá no problema. Eu emprestei para minha tia um valor de R$1.000. Então, o capital é R$1.000. Os juros, falou sobre juros aqui? Sobre o valor dos juros? Não, professor. Então, eu não tenho. Isso provavelmente é aquilo que eu vou descobrir. Também eu não tenho montante, porque, veja só, se eu não tenho juros, eu também não vou ter nesse primeiro momento uma descrição do montante, tá? Uma vez que nós não fizemos cálculo nenhum. E a taxa? A taxa de juros? Nós temos, está aí descrito, né? 2% ao mês. E o tempo, professor? Temos também, olá, 1 ano. 1 ano que significa 12 meses, tá? Então, 1 ano ou 12 meses. Então, nós vamos ter uma atividade que é para ser entregue até sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. Eu aguardo esse retorno dessa atividade. Se você puder fazer o mais rápido possível, eu até agradeço, tá? Eu aguardo que vocês me enviem no meu WhatsApp particular. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês nessa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Estou à disposição de vocês, tá bom? Tenham todos um excelente entendimento e fiquem todos bem e se cuidem, tá bom?